Preciso te atualizar sobre a chance de De La Cruz trocar o Flamengo pelo River Plate. Já Bruno Henrique virou alvo de uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público que bateu na porta da casa dele e também no Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like e se inscrever no canal sobre a chance de De La Cruz deixar o Flamengo. Informação que vem da TNT Esportes da Argentina dá conta de que o De La Cruz não está confortável nem feliz no Flamengo e que cogitaria deixar o clube para voltar para o River Plate na próxima temporada. Mas a própria matéria argentina faz uma constatação óbvia: o grande problema é financeiro. O Flamengo desembolsou 18 milhões de dólares, estou incluindo nessa conta pagamento de comissão e impostos, para tirá-lo do River Plate. Operação das mais caras da história do futebol brasileiro, quarto reforço mais caro em todos os tempos. River Plate certamente não tem essa capacidade financeira. O Flamengo nem cogita, por exemplo, emprestá-lo para o River ou para qualquer outro clube. De La Cruz, que se recupera de uma lesão na coxa e tem convivido com problemas. Desde a volta da Copa América, ele não esteve em 10 dos 23 jogos disputados pelo Flamengo. Só para acrescentar em relação ao Fla e ao De La Cruz, 38 partidas, 2 gols e 5 assistências. Você liberaria o De La Cruz em quais condições? Toparia fazer negócio por ele? Só mais uma em relação ao Flamengo, jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, e o Felipe Luiz tem afirmado para pessoas próximas que não pretende poupar jogadores, mesmo levando em consideração que no próximo domingo tem a partida de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Bora mudar de assunto e falar sobre Bruno Henrique. O atacante do Flamengo virou alvo de uma investigação policial, mais do que isso, uma operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público. Na manhã dessa terça-feira, policiais foram até a casa dele, até o Ninho do Urubu e até a Gávea para recolher uma série de documentos. Da casa do Bruno Henrique, por exemplo, levaram celulares e computadores. O Bruno Henrique virou alvo de uma investigação sob a suspeita de manipulação de resultado. O jogo em questão aconteceu no dia 1º de novembro do ano passado, partida entre Flamengo e Santos. O Bruno Henrique levou um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou e acabou sendo expulso, tudo isso aos 50 do segundo tempo. Como é que se descobriu ou como é que se levantou a possibilidade de o Bruno ter participado de um esquema de apostas esportivas? Constataram um volume muito grande de apostas em cartões para o Bruno Henrique. E depois foram fazer as ligações e constataram que várias dessas apostas gigantes vieram de pessoas próximas ao Bruno. Além dele, também estão sendo investigados o seu irmão, a esposa do jogador, o irmão do jogador, a cunhada do jogador e também uma prima dele, todos morando em Belo Horizonte. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Outros jogadores que foram flagrados em situações como essa pegaram um gancho de até 1 ano de suspensão. Galera, novidades aí, né, sobre essa situação bizarra que explodiu hoje aí no Flamengo, sobre o Bruno Henrique, né? Sobre essa investigação da Polícia Federal com busca e apreensão na casa do jogador, no CT do Ninho do Urubu, na Gávea, né? Uma investigação sobre manipulação de resultados, onde o Bruno Henrique está incluso nessa investigação por causa dos cartões que ele recebeu no jogo contra o Santos em 2023. Foi uma falta que já está todo mundo vendo aí, que ele tentou dar um pontapé no Soteldo, reclamou de forma assintosa da arbitragem, já aos 50 minutos do segundo tempo, e foi punido com o cartão vermelho depois dessa reclamação assintosa. Eu conversei com pessoas bem fortes dentro do Flamengo, tá? Claro, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, que eu vi essa notícia, foi tentar entrar em contato com fontes que eu tenho de dentro do Flamengo para saber se desconfiam que seja verdade, se duvidam que seja verdade. Grande parte das pessoas com as quais eu falei duvidam muito que isso seja verdade. Dão total respaldo ao Bruno Henrique, né? Dizem que confiam muito no Bruno Henrique. Só que disseram que essa notícia caiu como uma bomba no clube.
realmente disseram que o clube está num momento muito bom, um momento em que o Felipe Luiz chegou bem ao Flamengo. O Felipe Luiz está com 7 partidas pelo Flamengo, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vitória no primeiro jogo, né, da final da Copa do Brasil. E a unanimidade é que todos eles não esperavam uma bomba como essa, uma notícia negativa como essa nas páginas policiais, no momento em que o Flamengo voltava a ter paz. Ou seja, é a paz do Flamengo sendo mais uma vez tirada, mais uma vez por um assunto fora do campo, fora do futebol. Então, é unanimidade de pessoas de dentro do Flamengo que o clima está muito pesado. É óbvio que, nesse momento, há um clima para saber realmente o que aconteceu, se há chances do Bruno Henrique realmente estar envolvido em manipulação de resultados. E se tiver, né, gente? Mais uma vez eu falo, como eu falei no caso Paquetá, se um jogador que fechou um contrato de 3 anos com o Flamengo para ganhar mais de R$1,5 milhão por mês, entrou realmente numa manipulação de resultados para ganhar muito menos do que o seu próprio salário, é muita burrice. Se isso for verdade, gente, é mais um jogador que comete um ato muito pouco inteligente, para não dizer outra palavra. Agora, é óbvio que a justiça, se esses caras forem realmente comprovadamente envolvidos em esquemas de manipulação, é óbvio que eles vão servir de exemplo. É óbvio que as punições vão ser muito severas para que não haja novos casos. Essa é a grande verdade, né? Assim como a gente está falando do caso do Paquetá, que se ele estiver envolvido, não tem como a punição não ser muito rígida. No caso do Bruno Henrique, é a mesma coisa, porque são jogadores de muito nome, né? E que servem de exemplo de que ninguém vai ficar livre de uma punição severa em um caso de manipulação de resultados. Eu quero ler aqui, tá? Que me mandaram hoje de manhã qual seria o pronunciamento do Flamengo, mas agora já saiu, inclusive, uma nota oficial do clube. Tá aqui, tá? Tá no grupo de WhatsApp que eles mandam para a imprensa, tá? Tá aqui o comunicado do Flamengo e eu vou ler para vocês aqui o que o Flamengo postou há exatos 15 minutos, tá? Há 15 minutos aqui a gente traz para vocês as notícias praticamente em tempo real. A gente vai mostrar o pronunciamento do Flamengo. O Flamengo soltou essa nota há 15 minutos sobre o caso Bruno Henrique. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento hoje da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre a eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. Foi o que eu falei, que dentro do clube duvidam muito que o Bruno Henrique esteja envolvido. Por isso que a notícia caiu tão mal dentro do Flamengo. A nota continua. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro, e depois já deve ficar por lá para enfrentar o Atlético Mineiro. Nas redes sociais do Bruno Henrique, tá? Ainda não tem nada, tá? É bom a gente deixar claro. Nas redes sociais do Bruno Henrique, eu estou entrando aqui agora, tá? E tinha entrado há pouco tempo e não tinha nada.
tá? É uma situação que caiu muito pesado aí no Flamengo. E, ó, o Bruno Henrique, ele tinha postado há 17 horas isso aqui, ó. Ele brincando com os filhos, ou seja, ele não tinha ideia do que poderia acontecer. Há 17 horas ele postou isso aqui, ó. Brincando com os filhos em casa e uma legenda. O caos instaurado e o pai tranquilo. Eu só queria a paciência do papai. Bruno Henrique, love you, foi a esposa dele que postou, e o Bruno Henrique repostou essa imagem dele brincando com os filhos. Bom, sobre o Flamengo, o que eu trago de novidade, eu falei com 3 pessoas de dentro do clube. Os 3 não acreditam que seja verdade. Os 3 confiam no Bruno Henrique, tá? Um até me falou, cara, eu boto a mão no fogo pelo Bruno Henrique. Ele é um cara muito tranquilo, ele não é um cara de polêmica. Acho muito difícil ele estar inserido nisso. Os outros não colocam a mão no fogo, mas também acham muito difícil. E por isso que a notícia caiu como uma bomba no Flamengo. Porque o Bruno Henrique é um cara muito tranquilo, é um dos caras menos polêmicos aí do time, é um cara super família. Eu conheço o Bruno Henrique pessoalmente, tá? Eu posso falar. Eu conheço o Bruno Henrique pessoalmente. Se me perguntassem, Thiago, tem um jogador do Flamengo envolvido em escândalo de aposta esportiva. Quem você acha que é? O Bruno Henrique seria um dos últimos que eu ia falar o nome. O Bruno Henrique é muito reservado. O Bruno Henrique é muito na dele. E outra, o Bruno Henrique acabou de fechar um contrato de 3 anos com o Flamengo. Um contrato de 50 milhões de reais. Para 3 anos de contrato com 33 anos. Seria muita burrice um cara que conseguiu fechar um contrato tão bom aos 33 anos, se bem que nessa época ele não tinha fechado esse contrato ainda, né? Eu acho que não. Eu acho que ele não tinha acertado ainda esse contrato. Mas, muita gente no Flamengo foi pega de surpresa por isso, pelo jeito reservado do Bruno Henrique, pelo jeito mais na dele, mais família, não é um jogador polêmico. O Bruno Henrique não é um jogador polêmico. Eu nunca desconfiaria do Bruno Henrique. Então, eu acho que a gente tem que esperar a conclusão do inquérito, tá? A conclusão aí dessa investigação e trazer aí essas informações. Para o Flamengo, caiu como uma bomba. O que o pessoal no clube diz, tá? O que o pessoal no clube diz não era o momento para ter outra polêmica dentro do Flamengo. Já teve polêmica do Marcos Braz batendo em torcedor, já teve polêmica do Gabigol fazendo festa em momento inapropriado, vestindo camisa do Corinthians. Agora uma situação como essa. E por que essa situação é tão ruim, tá? Por que essa situação é tão ruim? Porque o Flamengo, ele tá numa boa fase depois de muito tempo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias de hoje do Flamengo. E aí, o que você acha? Você acha que o De La Cruz vai sair mesmo do Flamengo? Você acha que tem chance disso acontecer? E o Bruno Henrique, o que você acha dessa bomba? Você acha que de fato ele está envolvido com esse esquema? Deixa no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Deixe também o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau.